E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Rafael, engenheiro de segurança. A gente está começando um vídeo aqui, a gente vai fazer um tutorial referente a NR1, aqui mais especificamente referente à ordem de serviço, de como que a gente faz ordem de serviço, ou na onde que a ordem de serviço está especificado na norma, vai trazer um pouquinho do que está escrito na norma, e como que a gente faz, e como que geralmente as empresas fazem também. A ideia desse vídeo, da série de vídeos que a gente vai fazer, é fazer tutorial. Então, para ajudar o pessoal da área e facilitar aí. Muitas das vezes a gente rola várias dúvidas de como que tem que fazer ou de qual que é o modelo. A gente vai falar aqui e no final do vídeo a gente vai disponibilizar aí um modelinho para você estar fazendo uma ordem de serviço e também vai fazer uma ordem de serviço junto com a gente. Beleza? Então, pessoal, então vamos começar aqui. Fiz uma apresentação bem simples. Então, qual que é o nosso objetivo, né? É documentação obrigatória de SST conforme as normas. Como eu já tinha falado, a gente vai iniciar aí uma série de tutoriais fazendo e mostrando como que está especificado na norma a documentação de SST. O primeiro tema que a gente vai trazer, NR1, vai falar sobre ordem de serviço, né? Mais um apanhado geral aqui, o que que fala NR1, né? Lembrando que eu estou falando da portaria aqui a mais atual aqui para a data que a gente está, né? Que é a última versão é a 12 de 3 de 2020. E quais são os documentos que a NR1 especifica que a empresa tem que ter? Então, primeiro ordem de serviço, o programa de gerenciamento de risco, o PGR, o plano de atendimento à emergência, que é o PAI, e também ela fala sobre um procedimento de análise de causa de acidente, né? Talvez vocês podem ter até alguma dúvida ou não estava sabendo disso, mas depois eu vou mostrar aí nos vídeos mais para frente de onde está sendo especificado aí esse outro procedimento que até então não era tão comum na NR1. Beleza? Mas vamos começar aqui pela ordem de serviço. Então, seguindo aí os itens da norma, onde está especificado, né? No item 1.4, diretrizes e deveres, no 141, cabe ao empregador elaborar ordem de serviço sobre segurança e saúde do trabalho, dando ciência ao trabalhador. O que que seria essa ordem de serviço? É uma descrição da atividade, né? Então, a ideia é especificar qual atividade que o colaborador tem que fazer, né? O cara é um carpinteiro, então ele vai ter que montar forma, vai ter que cortar madeira, vai usar serra e tal, e de repente ele está trabalhando, sei lá, com fazendo uma atividade de pedreiro, né? A ideia é uma ordem de serviço. A ordem de serviço dele é o quê? É fazer aquela atividade de carpintaria, ou fazer aquela atividade de pedreiro, ou fazer aquela atividade de ajudante, para não ter a questão de estar fazendo uma atividade onde não foi autorizado a ele fazer. Então, a ordem de serviço de segurança basicamente é isso. Óbvio que a gente vai colocar várias outras coisas dentro desse documento, mas o que especifica de fato é a descrição de cargo da pessoa, do colaborador. Beleza? Vamos ver aqui mais para frente. O que, que tem que ter nessa ordem, né? O que, que geralmente a gente coloca, que tem um outro item que fala, que é o 144. Todo trabalhador, quando for admitido ou for mudar de função, ele deve receber algumas informações, que são essas: riscos ocupacionais, meios para prevenir e controlar, medidas adotadas pela organização, os procedimentos em situação de emergência e outros procedimentos. A linha E aqui, ela vai falar especificamente de quando a gente identifica ou quando o colaborador identifica alguma condição de risco grave e iminente à vida dele. Então, quando ele identifica essa condição, o que que ele faz, né? Está especificado aqui no 144 que a empresa tem que falar para ele o que que ele vai fazer quando ele se deparar com essa situação. Então, basicamente, tudo isso aqui que está escrito, a gente também coloca na ordem de serviço. Então, já um documento que vai dar uma orientação do que ele tem que fazer, que é a descrição da atividade, e também vai abordar essa questão desses outros riscos, dessas outras informações que tem que ter, ou que a empresa tem que dar ciência para ele. Seguindo também na norma, tem uma outra condição que antes não falava, agora está falando, que na onde que essas informações vão ser apresentadas, as informações podem ser transmitidas durante treinamento, por meio de diálogo de segurança, documento físico ou eletrônico.
Então, essa condição antes não existia. Falava que a empresa tinha que dar aquelas informações para o colaborador. Hoje a norma ela fala que pode ser no treinamento, diálogo de segurança, um documento físico ou eletrônico, né? Para não ficar todas as informações espalhadas, e o fato é, a gente entrega essa informação no treinamento, entrega essa informação em diálogo de seguranças de uma forma rotineira, mas para ficar centralizado e ter um controle de assinatura, né, de evidência ali que a gente apresentou para o colaborador, a gente coloca essas informações no documento da ordem de serviço e o colaborador assina, né, dá ciência para eles ali no momento do treinamento inicial que a gente dá, que é a integração, e dá todas essas informações para eles. Tem uma outra condição também que a gente acaba colocando na ordem de serviço, que é a questão aqui dessa condição aqui do 142, que cabe ao colaborador cumprir os dispositivos legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, incluindo as ordens de serviço expedidas pelo trabalhador. Então aqui fala que o colaborador ele tem que seguir tudo que está na ordem de serviço, né? E aí a condição que a gente coloca no documento da ordem de serviço, que aqui é esse item 1421, né? Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto nas alíneas do subitem anterior. Então, basicamente, o que está falando aqui? Se o colaborador ele não seguiu o que está escrito na ordem de serviço por uma recusa injustificada, ele pode ser penalizado, né? É um ato faltoso. Então, o que a gente está querendo dizer para ele? Cara, se você não seguir o que está escrito aqui, ou que eu estou colocando aqui para você que você tem que seguir, você pode tomar alguma advertência, suspensão, ou até mesmo ser mandado embora por justa causa. Isso vai depender muito da política, né? De como que a empresa ou as empresas vão abordar esse assunto. Tem empresas que são bem rigorosas, tem outras que nem tanto. Mas tá na norma que isso pode acontecer. Então, beleza. A gente trouxe aqui basicamente o que está escrito na norma. Então, item a item do que está escrito na norma, o que fala sobre ordem de serviço, alguns outros pontos que é abordado lá, que a gente tem que evidenciar, né, que deu essa informação para o colaborador. Agora a gente vai fazer na prática. Bom, aqui é um modelinho que eu fiz e vou disponibilizar para vocês de uma ordem de serviço. Coloquei aqui no cabeçalho uma informação bem simples, que seria um campo aqui para a gente colocar o logo da empresa, aí quem quiser colocar o logo da empresa que tá, o título do documento e aqui uma codificação, né? Qual é a revisão, qual que é a data que a gente fez a revisão e uma codificação aí que cada empresa pode colocar da forma que bem entender ou profissional de como que quer rastrear esse documento. Isso aqui independe, pessoal, esse tipo de rastreabilidade, independe se você tem um sistema de gestão ou não. Por quê? A ideia de você rastrear é de você ter controle dos documentos que você gera e que tem disponível na empresa, né? Rafael, mas eu não tenho um sistema de gestão, não tem ISO, enfim, a empresa não tem. Mas de qualquer forma é bom você ter esse controle para o documento que você gere, né? Que você controla, tá dentro do seu controle, né? Ter uma lista mestra ali para te orientar ali quais são os documentos e quais são as revisões dos documentos que existem. Beleza? Então, basicamente, o que a gente trouxe aqui, né? A ordem de serviço, qual que é a função? E a gente vai fazer essa ordem de serviço por função, pessoal. Vai deixar ela pronta no momento da integração ou da admissão do colaborador. A gente vai só colocar o nome dele, a data e ele vai assinar. E as informações já vão estar pré-estabelecidas de acordo com a nossa análise de risco. Então, a função, a descrição de cargo, o que seria aqui? A ordem de serviço, né? Qual que é a ordem de serviço que aquele cara tem para executar na empresa? Quais são os riscos ocupacionais? As medidas de controle para esses riscos? Os procedimentos de emergência, os procedimentos em situação de risco grave iminente, considerações. Eu vou preencher aqui rapidinho, eu vou até adiantar o vídeo e vou trazer o documento preenchido para adiantar aqui a gente não perder tempo aqui eu digitando.
Pessoal, bom, voltei aqui, já preenchi tudo aqui os nossos campos. Lembrando, eu preenchi aqui de uma forma bem simplória, tá? A ideia é que a gente traga mais informações aqui da empresa ou da mesma da análise de risco, mas vamos abordar aqui ponto a ponto. A questão da função. Coloquei uma função simples aqui, que é bem comum, função de pedreiro, né? A descrição da atividade. Essa descrição, parte dela eu peguei do CBO, né? Se vocês digitarem aí CBO no Google, já vai aparecer no site do Ministério do Trabalho que você consegue pegar algumas definições de atividades, né? Então, pedreiro, o que está escrito lá? Organizam e preparam o local de trabalho na obra, sinaliza e isola o local de trabalho, constrói fundações, estruturas de alvenaria, aplica revestimento e contrapisos, e quebra a parede. Enfim, e aí você pode continuar digitando aí de acordo com a descrição de cargo da empresa. Geralmente quem faz essa descrição de cargo é o pessoal do RH. Né? Então pega a descrição de cargo do pessoal do RH e coloca aqui, isso vai ser a ordem de serviço do cara. Beleza? Aqui, riscos ocupacionais. A ideia dos riscos ocupacionais é a gente pegar o inventário de risco que está lá no PGR. Né? Então, primeiro faz-se análise de risco, um inventário de risco, e aí depois o que foi mapeado e identificado lá no inventário de risco, traz para cá. Então, de uma forma bem simples aqui, eu não fiz uma análise muito detalhada, mas quais são os riscos que tem na atividade do pedreiro? Ruído, vibração, poeira, projeção de partícula, queda de materiais, batida contra, enfim, aqui a gente pode colocar diversos riscos que foram mapeados lá no inventário de risco. As medidas de controle é a mesma coisa. Quando a gente mapeia os riscos, automaticamente a gente é obrigatório a criar uma medida de controle, né? E aí ela tem vários níveis dessa medida de controle. Mas aqui a gente colocou alguns, né? Sinalizar e isolar o local de trabalho. E aqui a gente coloca o EPI e vai colocando os EPIs obrigatórios ali, ou que ele tem que seguir na atividade dele. Protetor auricular, tipo plug, respirador, enfim, aqui a gente pode colocar diversos, capacete, pode colocar vários outros EPIs. Uma coisa aqui que eu não gosto de fazer, e algumas empresas fazem, é a questão de colocar o CA, né? Coloca o EPI e coloca o CA. O porquê que eu não gosto de colocar CA? O porque eu acho que não é interessante. E aí cada um faz do jeito que achar melhor. O CA, ele tem uma validade, né? E o CA é muito controverso qual que é a finalidade dele, mas muitas pessoas colocam que a validade do CA é a validade do produto. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas quando a gente coloca o CA aqui, a gente acaba aprendendo aqui o produto aqui, né? A descrição do EPI ao CA. E muitas das vezes não é interessante. O CA muda, às vezes a empresa opta por comprar um outro tipo de EPI ou com outro CA por qualquer motivo, seja financeiro, seja alguma coisa técnica. E aí você já tem lá, vai ter que revisar. Provavelmente isso não vai ser revisado, porque você não vai entrar nesse detalhe para revisar. Então a ideia é que você não coloque o CA aqui nos EPIs, coloca só a descrição do EPI, né? Aí depois a gente vem em procedimentos de emergência, né? Volta lá no PGR, você mapeou os riscos, criou as medidas de emergências, só que também você vai ter que gerar um plano de emergência lá de acordo com o NR1. Pega lá uma forma bem sucinta do que está escrito lá, qual que é a operação, qual é o fluxo, né? Ou qual que é as ações que vão ser feitas em caso de emergência e coloca aqui também, né? Da mesma forma, os procedimentos em situação de risco grave e iminente, como que o colaborador vai ter que fazer se ele identificar essa condição. É óbvio que talvez no primeiro momento ele não vai ter uma percepção de risco para estar tendo essa análise, mas aqui a gente colocou de uma forma bem simples, né? Quando for identificada uma situação de risco grave e iminente de causar danos à vida ou à saúde, a atividade deve ser paralisada e o supervisor encarregado deve ser comunicado sobre o ocorrido. Ponto. Também não precisa encher muita linguiça aqui, dependendo do processo que for na empresa. Mas enfim, nas considerações, a gente traz aquele item lá que é referente ao ato faltoso. Então, conforme descrito na NR1, constitui ato faltoso a recusa injustificada do colaborador ao cumprimento do dispositivo aqui desta ordem de serviço. Coloco o nome do cidadão aqui, José Silva, coloquei um nome aleatório, coloquei a data aqui, o cara assina. E é isso, pessoal. Quando ele termina ali, assina, a gente acabou cumprindo ali vários requisitos da NR1 referente a ordem de serviço, né, que está especificado no item lá 1.4, e também alguns outros itens ali daquela ordem
que vai falar sobre da evidência dos riscos, das medidas de controle, dos planos de emergências, o que ele tem que fazer em caso de emergência. A gente dá ciência para ele através desse documento. Isso é o que é mais comum feito no mercado, pessoal. Talvez você pode fazer alguma coisa diferente na empresa ou no lugar que você trabalha, pode ser de alguma forma diferente, mas simplificando, o básico está ali, né? O que a gente precisa dar para o colaborador de informação referente aos riscos e as medidas de controle. Beleza, pessoal? Esse aí é o vídeo. Não tem por que a gente demorar muito também no vídeo aqui. O vídeo é simples, a ordem de serviço é um documento bem simples. É isso aí, pessoal. Se você gostou, se você não gostou, compartilha, comenta aí, dá um feedback sobre o vídeo, do que como a gente pode melhorar. Se tiver algum tema aí que você tem dúvida e queira discutir referente ao tema, ou ver uma opinião de um outro profissional, coloca aí no comentário para a gente falar sobre ele também aqui e discutir, para a gente evoluir aí a discussão referente a essa parte técnica, a gente só vai evoluir quando a gente vê a opinião de outras pessoas. Quem quiser ter esse arquivo aí, é um arquivo bem simples, é bem rápido de vocês fazerem, mas, pô, Rafael, não quero fazer, tem um modelo, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Quem quiser, vai lá, pega o arquivo e fazem aí a ordem de serviço para a gente atender esses requisitos da norma. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço.